que enquanto nós não individualizarmos esta fé, nós não vamos compreender de fato o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos muitas vezes ver o cuidado de Deus sobre os outros, o livramento de Deus para os outros, as bênçãos de Deus para os vizinhos e para os outros, mas nós não vamos conseguir, de fato, experimentar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Que quando a gente individualiza, a gente percebe que elas são tão abundantes sobre nós, e às vezes até mais abundantes sobre nós, do que sobre os outros. Davi aprendeu isto. Ele aprendeu que sozinho, cuidando do seu rebanho, enfrentando urso, leão, lobo, inimigo, ele não tinha outro a quem buscar, senão o Deus em quem ele cria. O Deus dos exércitos, mas que não era só o chefe dos exércitos celestiais, era o Deus que o enxergava, era o Deus que o acompanhava, era o Deus que o livrava. E por isto, quando Saul colocou ele em perigo, aprovando que ele lutasse contra Golias, ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele é o meu Deus, ele é o meu pastor. E ele venceu Golias, quando a intenção de Saul era expô-lo para vê-lo morrer nas mãos daquele grande lutador filisteu. E Deus não permitiu. Deus guiou as mãos de Davi, Deus guiou a sua funda, Deus guiou as pedras que ele lançou, e elas atingiram o gigante, e ele morreu. É preciso aprender também a receber a direção do Senhor, não só individualizar, como também receber direção. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O verbo guiar aparece 2 vezes aí. E por que Davi refere-se a Deus como aquele que o guiava? Porque ele aprendeu a seguir a direção que o Senhor lhe dava. Ele aprendeu a receber direção do Senhor para a sua vida. Ora, receber a direção do Senhor para a vida é seguir aquilo que o Senhor indica, o caminho que o Senhor indica, as veredas que o Senhor indica. Então, ele diz: ele me faz deitar, ele nos guia com mansidão, ele nos dá águas tranquilas. Expressões não só poéticas, não é? Mas expressões que traziam para o coração de Davi a verdadeira tranquilidade, a verdadeira segurança. O coração de Davi podia sentir a paz, o coração de Davi podia sentir a segurança. É isto, receber a direção do Senhor. E então, o Senhor o conduzia, como Davi outrora conduzia seus rebanhos para os lugares seguros. Como Davi consegue fazer esta relação? Como é que Davi consegue perceber esta relação? E compreender, não é? De forma a aplicar sobre si aquela figura, a lembrança dele cuidando do rebanho, e poder agora então aplicar isto de modo a compreender que o Senhor fazia com ele
do mesmo modo que ele fazia com as suas ovelhas. Meus irmãos, Deus trabalha nas experiências, Deus trabalha na nossa vida pessoal, Deus trabalha onde nós trabalhamos, e Ele trabalha por alegoria, muitas vezes. Ele trabalha por comparação. Ele se faz compreender como aquele que age de modo muito parecido com o que nós também agimos. E Davi foi capaz então de relacionar o modo como ele aplicava o seu cuidado sobre as suas ovelhas, e agora então pensando, certamente meditando, certamente com seu espírito poético, ele poder imaginar que Deus estava cuidando dele do mesmo modo que ele cuidava dos cordeirinhos. Que maravilha! Jesus vai dizer para Pedro exatamente isto: Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeirinhos. Deus cuida dos seus cordeirinhos. O que Deus quer é que nós possamos aprender esta lição, aprender a viver debaixo da direção dEle, porque nas mãos de Deus, nós somos como os cordeirinhos nas mãos de Davi. Nós estamos em segurança. Mas o que me chama muita atenção aqui, nesses dois versículos, o 2 e o 3, são interessantes nisso, mas isso vai repetir durante todo o Salmo, é a predominância da primeira pessoa. Davi diz, meu, ele me faz deitar, ele me guia, ele está comigo, ele prepara uma mesa para mim, ele unge a minha cabeça. Quer dizer, Davi vai pessoalizando todo o cuidado de Deus sobre ele. Uma pessoa que compreende a ação de Deus e o cuidado de Deus deste modo, jamais vai se sentir sozinho, jamais vai ter necessidades que possam estragar o seu coração, a sua alegria, o seu prazer. Ele vai estar de fato debaixo da direção de Deus. Então essa predominância da primeira pessoa aqui é muito importante no Salmo, porque é o ponto forte do Salmo. O Salmo se destaca exatamente porque Davi fala na primeira pessoa. Ele está confessando o que sente, ele está confessando o que crê, ele está confessando o que experimentou. Então, há uma individualização também aqui da experiência com Deus, que faz com que Davi, ele se reconheça como alguém único diante de Deus. Ora, como pode, não é? Um Deus tão grande, de repente, dedicar atenção a um menino que está cuidando de ovelha, a um rapazinho que está fugindo de Saul, a um guerreiro que está sendo perseguido. Deus está ali. Deus é o Deus dele. Não vai cair um fio de cabelo de sua cabeça, se o pastor não permitir. É preciso aprender a repousar a alma. Este Salmo 23, ele tem muitas figuras lindas, não é? Mas uma dessas figuras lindas é esta aqui. Ele refrigera a minha alma. A alma é o objeto aqui. A alma é o foco. A alma é onde Deus vai pôr a sua mão. A alma é, de fato, a expressão de Deus no homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus, porque a sua alma resplandece ou reflete o próprio Deus. A alma, entretanto, a nossa alma, ela é cheia de angústia, ela é
abatida com as crises que a atingem, a alma fica aflita por causa das preocupações, ela fica consumida pelas forças contrárias que acabam esgotando suas energias. A alma perde o ânimo, a alegria de viver. A alma que se esgota dentro de cada um de nós, diante da injustiça, diante da sociedade tão perdida e hostil. A alma que fica a ponto então de se desesperar da vida. A alma que está cercada de inimigos por todos os lados e que não tem paz. Esta alma nossa, o nosso eu, o nosso homem interior, de pensamentos desmedidos, de desejos muitas vezes vingativos, esta alma doente, cheia de tribulações, precisa dos ventos e das brisas do Senhor. Refrigera a minha alma. Será que a alma de Davi também não tinha estas tribulações? Sem dúvida. Mas ele conseguiu fazer repousar a alma, porque o Senhor o fez repousar. A alma precisa de refrigério. Nós vivemos num mundo muito atribulado. As pessoas parecem que vivem agitadas. A alma não tem sossego. A alma está, de fato, vivendo um tormento. Ela precisa de um sopro, o sopro divino. Quando diz refrigera a minha alma, o refrigério é aquela brisa suave, não é? Que no Antigo Testamento, geralmente representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que sopra, é aquele que instila vida, é aquele que renova, é aquele que traz refrigério. Então ele renova as forças, ele refresca as mãos e os pés, ele poupa o fôlego e concede descanso, porque ele leva para junto das fontes de água. E aqui é o símbolo do sábado, quando diz que ele leva águas de descanso, nada mais diz do que ele é aquele que nos dá o seu sábado. O sábado é o sinal do descanso divino. E o sábado é a bênção do descanso para nós. O sábado é o refrigério para que a nossa alma repouse. O sábado é o tempo da alma se aquietar e buscar a Deus. O sábado é o presente de Deus para a alma. É o dom de Deus, é a graça de Deus. Antigamente se chamava o pastor de cura d'alma. Cura d'alma. Ou seja, é aquele que em nome de Deus ele leva a cura para as almas. Ele cuida das almas. Cura aqui no sentido de curador. Curador é aquele que cuida, é aquele que protege. O curador é aquele que se responsabiliza por. E aqui então, ele é este curador, aquele pastor, aquele que conduz, aquele que faz repousar, aquele que conhece as necessidades das suas ovelhas, aquele que sabe que a alma precisa de cuidados, a alma precisa repousar. Você está dando repouso à sua alma? Você está deixando Deus cuidar da sua alma? Ou a sua vontade tem sido tão forte,
que você tem levado a vida sem, de fato, cuidar da sua alma, sem olhar para as necessidades dela. Aprender a repousar a alma. Indo um pouco adiante, o Salmo nos ensina que a alma precisa de veredas de justiça. A alma precisa de um ambiente de justiça. A alma não suporta viver no meio da injustiça, como também não suporta a sua própria injustiça, sua incerteza, sua culpa, sua falta de um norte, sua condição de perdição, se afundando no abismo e na escuridão do pecado. A alma não suporta isto. A alma precisa de uma vereda de justiça, para que ela se firme, e ela encontre sua rota, ela tenha o seu norte, ela possa tomar uma direção. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, é a confissão do Salmo 23. O pastor nos guia pela vereda da justiça, a vereda do seu nome. É esta direção que ele oferece a nós, é a garantia, pelo amor do seu nome, não porque mereçamos, ou porque ele tenha que dar satisfação para alguém. Não, é por causa dele. É por causa do amor que Deus tem ao seu nome, que ele opera em nossa vida, para que a nossa alma seja conduzida por veredas de justiça. É a direção que o pastor nos dá, para onde nos guia. Não depende de nossos acertos ou erros, ou de nossa sabedoria e capacidade de sustentar a nós mesmos na jornada. O próprio pastor nos sustenta, porque o que importa é o nome dele. É o nome dele. O nome dele é a nossa garantia, é a garantia da nossa vida, é a garantia de que nós vamos chegar no alvo que ele tem para nós. Não vai nos deixar no meio do caminho, não vai nos abandonar, porque ele tem um nome a zelar. E o nome dele está em nós. E ele nos adotou para nos dar o nome dele. O nome dele é a nossa garantia. Aprender a enfrentar o medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Os medos são muitos. A alma vive cercada de muitos medos. Ela aprendeu a temer os medos, porque se sentia e se achava sozinha diante das ameaças. Estas ameaças que o diabo sempre prepara no caminho, não é? Davi aprendeu o que era o medo. A biografia de Davi nos mostra como ele foi assolado de todos os lados, e como ele viveu sempre dentro do perigo, perseguição, a solidão, as noites cercadas de inimigos, a fraqueza diante da morte iminente, as perseguições de Saul. Nós somos fracos diante do medo. A psicologia insiste que o medo é necessário para produzir uma reação de defesa, e nisso o homem seria igual aos animais. Mas esta conclusão está errada. O medo da alma é diferente do medo gerado pelo instinto animal. A consciência do homem perante a vida, perante o desconhecido, é diferente da reação animal diante das ameaças de outro animal. A alma não tem medo apenas, ela tem medo do próprio medo. E é por isso que a alma é insegura, é fraca. A alma teme a morte. A alma precisa de uma defesa que lhe proteja. A alma precisa do seu Deus para ser sua companhia, seu escudo, sua torre segura, sua luz na escuridão, sua mão que lhe protege e guia.
a alma precisa de proteção. Proteção contra o seu medo no vale da sombra da morte. As sombras assustam, porque a alma está sozinha no vale. A companhia que a alma precisa é do seu pastor. Se você pode então orar dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu sei que tu estás comigo, então o medo não vai ser problema mais na sua vida. O pastor tem duas armas contra o medo da alma. Aqui diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado. O cajado corrige o erro pessoal, ele traz a ovelha de volta, ele livra ela de ter culpas por causa de maus caminhos que ela trilhe, ele traz de volta para que ela não sofra mais medo ainda. Mas a vara, ou o bastão, não é uma vara qualquer, é um bastão, que o pastor usava na cintura, e ele usava esse bastão para afastar os animais ferozes que queriam atacar as ovelhas. O bastão era para proteger. Então, Davi, quando foi conversar com Saul sobre a sua capacidade, né? Davi era um jovenzinho, capacidade de proteger o rebanho, então ele queria provar que podia enfrentar Golias. Ele diz: olha, eu posso, com meu bastão eu afrontei um leão, eu livrei as ovelhas do urso, eu matei. Então, o bastão era para isto, essa vara, uma vara preparada para este fim. Então, Davi sabia que Deus estava protegendo ele, afastando o perigo de sua vida. Sem a presença do Senhor, a alma vive apavorada pelas sombras do vale das sombras da morte. A alma aprende a enfrentar o medo quando a sua existência é preenchida com a presença do pastor. Tu estás comigo. Jesus, o nosso bom pastor, ele nos protege contra todos os perigos na nossa caminhada. Há uma linha que divide a alma entre viver na fé e viver no medo. Acima da linha está a fé, abaixo da linha está o medo. Quando nós temos, então, esse aprendizado a respeito do medo, e então confiamos no Senhor e na sua proteção, a alma vai ficar segura. Segura. Por fim, precisamos aprender a sentar à mesa do Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A referência aqui é a tenda do pastor. O pastor, ele arma a sua tenda, e a sua tenda é um lugar de proteção, e ele ali, ele vigia o seu rebanho, e ele pode então afastar as ameaças dos inimigos. Mas aí, fala-se da mesa. A mesa é o lugar da família, a mesa é o lugar da comunhão, da satisfação, da honra, do reconhecimento, da proteção para cada um que nela se assenta. Ela é o lugar da irmandade de sangue, aquele sangue comum que corre nas nossas veias. Esta é a força, esta é a honra que a alma encontra na mesa do Senhor. Esta mesa o Senhor prepara para que Davi pudesse testemunhar diante dos seus inimigos. Os inimigos não podiam entrar ali na tenda.
Os inimigos não podiam ultrapassar aquela linha divisória. Os inimigos só podiam assistir Davi sendo honrado, o óleo sendo despejado sobre sua cabeça, ele sendo cuidado, protegido, e os inimigos sabendo que não podiam tocá-lo, porque ele estava na tenda do pastor. Meus queridos irmãos, precisamos aprender a viver das promessas do nosso Deus. Davi aprendeu a viver das promessas, e eu queria aqui parafrasear esta última parte do Salmo. Com toda certeza, a minha alma será acompanhada de bondade e misericórdia sem medida, da parte do Senhor, durante todos os dias e anos de minha vida terrena, e na eternidade habitarei seguro na casa do próprio Deus, para sempre. Ao desapegar-se, portanto, dos seus temores, e confessar com confiança o nome do Senhor, a alma estará em um novo estado de vida. A alma aprende a viver segura pela fé nas promessas do Senhor, na presença onipresente do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer tempo. A alma jamais estará só. Nós jamais seremos um eu solitário no vale das sombras da morte. Nós estaremos confortavelmente guardados debaixo da guarida do Senhor. Aquele que tem Jesus, o bom pastor, já ultrapassou, sem dúvida, esta linha da morte e da condenação e do medo, e está salvo além do vale, salvo das tribulações, das perseguições, do medo, da insegurança, de tudo aquilo que a vida impõe sobre a nossa alma para deixá-la atribulada. Confiar no Senhor, ganhar a proteção do bom pastor, é confessar como Davi, que agora a sua vida está entregue 100% sob os cuidados do Senhor. E para você, o Senhor é o seu pastor? Você tem Ele como aquele que cuida da sua vida, da sua alma? Você pode confessar de todo o coração, como Davi fez: tu estás comigo? Individualizar, ter direção, fazer repousar a alma, vencer o medo, gozar da mesa do Senhor, viver pela fé nas promessas. Isto é o que te aguarda na sua jornada de confiança, no aprendizado da confiança em Deus, como o seu pastor pessoal, que cuidará de tudo em sua vida. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por esta noite, pelo que aqui assistimos, pelo que aqui ouvimos, pela tua presença conosco, por este lançamento da campanha de missões mundiais. Senhor, nós queremos confessar de todo o coração: tu és o nosso pastor. Não haverá mais medo, não haverá mais temor, não haverá mais insegurança, não haverá mais qualquer coisa que nos aterrorize. Tu és aquele que nos guarda, que nos protege e que há de nos levar seguros para toda a eternidade, para a guarida, a fortaleza do Senhor. Dá-nos tua bênção, dá-nos tua graça, protege, Pai, o teu rebanho, abençoa cada um que esteve aqui nesta noite, dá-nos uma semana de bênção, de paz e de tranquilidade espiritual, com confiança e fé no Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nós e sobre todo Israel de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém.